Olá, meu nome é Rosana, eu sou psicóloga, estou trabalhando juntamente com a Univida desde o ano passado e hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que é de suma relevância para esse contexto, principalmente para esse contexto atual que nós estamos vivendo no pós-pandemia. Acredito que ou alguém já tenha na família ou esteja passando por momentos de ansiedade. Vocês já ouviram falar sobre ansiedade? Ansiedade é algo normal, né? Todos nós temos. Porém, a diferença é quando ela se torna um problema. Por exemplo, vamos dar um exemplo de ansiedade normal. Ansiedade normal é quando nós temos uma viagem para fazer. Que bom que nós temos ansiedade, porque ela vai nos ajudar a nos prepararmos para organizarmos as nossas coisas, organizarmos a nossa mala, prepararmos a viagem e ir atrás das passagens. Bom, a ansiedade todos nós temos. A ansiedade normal é aquela que nos ajuda a organizarmos a nossa vida. Por exemplo, em uma viagem, em um processo de estudos, em uma prova. O que nós geralmente vamos fazer? Vamos nos prepararmos, vamos estudarmos e assim, consequentemente, irmos até o processo e executá-lo. Já uma ansiedade patológica, ela torna toda essa preocupação excessiva demais. Por exemplo, se você ia se preparar uma semana, geralmente a pessoa que tem ansiedade, ela já começa a sofrer um mês, 2 meses antes, ela não dorme. Geralmente acaba tendo distúrbios alimentares, como ou comer demais, ou acaba que não comendo. Geralmente a ansiedade patológica, a gente consegue identificar também nos pacientes algumas reações fisiológicas, como frio na barriga, sudorese excessiva, fala trêmula. Geralmente tem pessoas que têm ansiedade social que evitam ter contato com as pessoas, elas evitam se expor. Tem pessoas que têm dificuldade para comer por conta da ansiedade social. Então, a ansiedade é algo que precisa ser cuidado. E temos também, infelizmente, as crises decorrentes da ansiedade, que é chamadas de crises de ansiedade. Pessoas que geralmente se sentem fadigadas, como se estivessem sendo sufocadas, aperto no peito, que geralmente é uma sensação, as pessoas que sofrem de ansiedade, como se elas estivessem tendo um infarto, de tão forte e doloroso que é. Começam a tremer, acham que o corpo, que tá tendo algum tipo de surto, né? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou infartando, eu vou morrer. A sensação descrita pelos pacientes é de morte, que elas vão morrer. Porém, na verdade, muitas vezes é uma crise de ansiedade. Só que o indicado após uma crise de ansiedade, não sei o que aconteceu comigo, vamos ao médico. O indicado é ir ao médico, faça toda a bateria de exames. Depois de ter crise de ansiedade, muitas pessoas às vezes ficam assustadas, ficam com medo. E geralmente o que acontece? A gente sempre perde um descarte de exames fisiológicos. Após passar por toda essa junta médica, aí são encaminhados para nós, os profissionais de psicólogos, que iremos trabalhar com a parte da ansiedade em si, com a ansiedade patológica, que temos toda uma estrutura de trabalho a ser feita para desenvolver esse paciente, para que ele volte a ter uma vida de qualidade. As dicas que nós podemos dar para as pessoas que sofrem com esse processo de ansiedade patológica e que sente que está tendo a vida prejudicada, é importante que ela comece a prestar atenção no sono. Geralmente damos as dicas, principalmente nessa era digital, o que acontece? Excesso de telas, que nós falamos excesso de celulares. Então, assim, uma das principais dicas, não vou adentrar e falar sobre todo o processo que acontece no nosso cérebro, né, pelo excesso do consumo, mas antes de dormir, ficar ao menos 2 horas sem as telas, para que a mente consiga entender que ela não precisa processar tantas informações e que nesse momento é o momento dela descansar. Fazendo isso constantemente, a qualidade de sono melhora, né? Os exercícios físicos também ajudam no controle da ansiedade por conta de diversos fatores de hormônios que são liberados no organismo. A alimentação ela é muito importante. As pessoas geralmente acham que não, mas, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, uma compulsão alimentar, ela está passando por um processo de ansiedade. Então, assim, caminhar, prestar atenção no sono, fazer um chazinho, um processo de meditação, cuidar da questão do excesso de telas,
Também a alimentação, exercício físico, é tudo uma base, é um conjunto para um cuidado em saúde mental. Infelizmente, hoje em dia a gente tende a acreditar que saúde é somente a parte física, só que a nossa mente comanda muito a nossa parte física. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes têm uma gastrite desenvolvida, vai no médico e não sabe o que aconteceu. E a ansiedade está ali, são as doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas. E eu agradeço muito vocês por estar nos acompanhando. Muito obrigada!